Eu dou uma festa aqui nesse apartamento e chamo uma galera, chamo os meus amigos, mas também chamo essa galera dessa obsessão pelo pertencimento. E essa galera chama mais uma galera, que chama mais uma galera, e quando eu vejo, eu tô abrindo porta pra um monte de artista. Essa festa é um dos momentos em que eu penso, rolou, consegui, entrei. Só que no exato momento em que eu penso, rolou, acontecia, entrei, eu penso, eu quero todo mundo fora da minha casa. Eu nem gosto dessa galera. A vida de Tati Bernardi é quase toda pública. Basta ler seus livros e suas crônicas na Folha de São Paulo ou ouvir seus podcasts, que logo você descobre muito sobre ela. Mas seu livro mais recente, A Boba da Corte, vai um pouco mais fundo. Seguindo o gênero da autoficção, tão bem explorado por nomes como Annie Ernaux e Edouard Louis, com esse lançamento a gente entende de onde veio Tati Bernardi e para onde ela sempre quis ir. Acontece que ela chegou lá, mas não se sentiu exatamente confortável. E é sobre esse percurso e sobre esse livro, que acaba de ser lançado pela editora Fósforo, que eu converso hoje com ela. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Tati Bernardi é escritora, roteirista, colunista da Folha de São Paulo há mais de uma década. Aos 45 anos, já trabalhou com publicidade, foi roteirista da Globo, escreveu livros como Depois a Louca Sou Eu, de 2016, e Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, esse de 2020, ambos pela Companhia das Letras. Você também conhece muito a voz dela de podcasts como Desculpa Alguma Coisa, Calcinha Larga e Meu Inconsciente Coletivo. Na conversa com Gama, em seu novo livro, ela fala dessa trajetória de sair do Tatuapé, bairro de classe média da Zona Leste de São Paulo, portanto mais afastado da região central, até comprar um apartamento em Higienópolis, região de alto poder aquisitivo da cidade. Com observações afiadas sobre uma elite intelectual e econômica, o livro rende boas risadas e nos traz as dores de alguém que nunca se sentiu realmente aceita nessa nova classe social que ocupa, mas que jamais deixou de fazer piada disso tudo. Escuta esse nosso papo. Tati, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, estou feliz. Tati, uma entrevista que você deu para o podcast da Vera Iaconelli, O Estranho Familiar, vocês estão ali conversando sobre o sentimento de inadequação, e ela fala que na clínica isso é muito comum, esse sentimento, que as pessoas mais interessantes, na verdade, carregam isso porque elas têm a coragem de ser quem elas são, de não fazer concessão, e é isso que eu tenho para oferecer. Queria saber se você já teve a sensação de que só você se sente inadequada nesses lugares que você frequenta e sobre os quais você fala aí no seu novo livro. Então, esse livro rolou um medo de escrever porque eu tinha esse pavor de que parecesse que é uma personagem da trajetória da heroína, sabe? Porque eu sou uma mulher branca, nasci em classe média, estudei em colégio particular e filha única, meus pais fizeram tudo pra mim, nunca me faltou nada. Então eu pensava, sobre o que é isso que eu quero contar? Porque não pode ser uma trajetória da heroína branca vencedora, porque seria o livro mais ridículo da minha carreira, né? Aí eu pensei, o que eu quero contar é sobre essas pequenas nuances, assim, esses códigos, que eles são muito engraçados. Então, mesmo para uma mulher branca de classe média, quando ela chega na Zona Oeste paulistana, eu nasci no Tatuapé, tinha esses códigos, né? O Tatuapé é uma região ali na Zona Leste, um bairro mais periférico comparado a esses da região central, né? Aqui em São Paulo. Eu nasci e agora tá engraçado que eu tô dando as entrevistas do livro e as pessoas perguntam se eu nasci na Anália Franco, que seria uma parte mais rica, né? Eu falo, não, eu morava ali perto do metrô Carrão, a casa dos meus avós era perto do metrô Carrão e a minha casa era perto do Corinthians. Então é uma Zona Leste quase... É um Tatuapé um pouco mais periférico mesmo. O Tatuapé passou por essa... Ele se tornou ao longo dos anos, das últimas décadas, uma região mais rica lá da Zona Leste. Os riquinhos, né, da Zona Leste. Mas aí quando eu faço essa ascensão social e a intenção de fazer uma ascensão intelectual também... E eu chego na Zona Oeste e começo a frequentar festinhas e ambientes e conheço pessoas no trabalho e é sempre Pinheiros, Perdizes, Higienópolis, Vila Madalena. Eu percebo que
tem códigos que eu não consigo acompanhar. Então começam aquelas perguntas: que escola você fez? E todo mundo fez as 3, 4 escolas ali que são... Todo mundo fez o Santa Cruz, o Veracruz, o Gracinha, o Bandeirantes, sei lá eu. E principalmente essa inadequação que você perguntou, isso nasce, e é bem interessante, quando eu viro uma colunista da Folha de São Paulo, há 13 anos atrás, e a grande pergunta é de onde ela saiu, de onde ela veio, né? E eu ficava assim, mas que tipo de pergunta é essa? Eu não estava em Marte. Como assim de onde eu vim, né? E tinha as pessoas... tem um incômodo ali, porque você já chegou... Porque eu já cheguei querendo fazer crônicas provocativas, engraçadas, assim. Então elas tinham uma certa audiência. E isso assim, mas como assim ela chega já com uma certa audiência se a gente nunca ouviu falar no nome dessa fulana? De onde saiu essa mulher, entendeu? Tinha uma coisa... A grande pergunta era... A grande pergunta, né? Parece que alguém parou a vida não num lugar de centro do universo, mas se tinha uma pergunta, a pergunta era de onde saiu essa fulana, né? E aí eu lembro que foi uma conversa que eu tive com o Otávio Frias, e ele falou pra mim que eu escrevia de um lugar que não tinha uns códigos. Ele usou essa palavra, né? Ele falou... Eu vou te dar muito espaço aqui no jornal porque você escreve de outro lugar. Eu falei, gente, lugar, de onde saiu, outro lugar. E eu fui entender que eram esses códigos. E ele achando isso muito legal, porque não tinha muito... Porque também acaba virando uma bolha. Esses códigos te transformam numa certa classe social, intelectual, né? E aí eu fui... Então, há muito tempo eu queria escrever sobre essa inadequação, mas eu tinha medo, porque a real é que eu não consigo imaginar o que passa uma mulher preta, periférica, tentando chegar na Zona Oeste paulistana, né? Então, assim, pra mim foi muito mais fácil. E eu pensei, como contar essa história? Porque, ao mesmo tempo, tem coisas muito engraçadas nessa tentativa de pertencer a esses códigos. Aí eu falei, bom, então é isso, é um livro de humor em que, mais do que tudo, eu tiro sarro de mim. Daí eu consigo falar, né? E aí também teve toda essa febre Edouard Louis, eu comecei a ler tudo Dani Ernaux, e eu falei, entendi, né? Tem essa coisa de trânsfuga, que dá também pra falar nesse lugar. Então eu comecei, e achei que tava bem protegida pelo humor e tirando o sarro de mim junto com esses personagens maravilhosos pra tirar sarro. Então essa inadequação é um pouco assim, eu percebo que eu corto a carne do jeito errado, eu percebo que eu falo de um jeito que é errado, eu percebo que a altura da minha voz às vezes sai errada. E durante muito tempo a minha crônica, o estilo dela era errado, até que eu criei um certo público e aí tudo bem, porque aí, enfim, fez o dela. Mesmo não sendo nossa, ela fez o dela, né? E justamente, Tati, ser desse lugar que não é esse que você circula hoje, parece ter também valor quando a gente fala de identidade, né? Uma coisa, eu não sou daqui, vocês que se resolvam aí, sabe? Então, embora você tenha desejado fazer parte de uma outra realidade, qual a importância pra você de reforçar, peraí, daqui eu não sou, né? Ou não era também, né? Então, eu acho que mais nova, eu tentei de todas as formas pertencer. Eu acho que eu fiz mais nova, acho que eu passei por algum processo de negar de onde eu vinha. E até porque eu passei por um processo de não gostar de onde eu vinha, né? De perceber que era mais legal você ser uma pessoa que com 5 anos foi apresentada a Roma. Eu fui conhecer a Europa com 27, 28, né? E aí eu comecei a andar com gente que foi no Uffizi, conheceu Firenze, sabia tudo do Uffizi, porque os pais levaram aos 8 anos de idade, sei lá. Eu falava, isso aqui é mais legal do que os meus domingos o dia inteiro vendo Silvio Santos, sabendo da briga da vizinha, né? Só que quando eu me tornei uma escritora, eu pensei, é muito mais legal poder falar dessa minha família, desses vizinhos todos. A minha rua era uma rua muito interessante para a literatura, porque era uma rua que, assim, primeiro todos os parentes moravam na mesma rua. A casa do lado era minha tia, a casa da frente era outra tia, o puxadinho do primo era não sei onde. Então essa coisa meio vibe cortiço, assim, né? A família italiana, meio portuguesa. Isso para literatura, né? Porque o que eu mais conheci quando eu ascendi socialmente para a Zona Oeste era herdeiro que não sabia o que fazer com ter conhecido Roma aos 5 anos. Eles não sabem o que fazer com isso, não sai crônica. E eu sabia exatamente o que fazer com uma rua cheia de tia e prima. E eu pensei, cara, isso é a minha riqueza. Só que isso é um processo muito bonito de você amar o lugar de onde você veio, né? E tem aquele livro Jovem, da Dani Ernaux, que tem uma passagem que eu até chorei quando eu li, que ela tá aos 50 e poucos anos, tá namorando um cara de 20 e poucos, né?
E ela diz, só agora é possível amar esse homem, porque quando eu tinha a idade dele, eu estava justamente negando ele. Eu precisava ascender, eu precisava não namorar quem vinha de onde eu vinha. Então eu negava esses homens. Agora com 50 e muitos, ela já estava fazendo a trajetória de amar o lugar de onde ela veio, ela já tinha escrito o lugar, né? Ela já tinha revisto toda a trajetória do pai e da mãe, e ela estava no processo de se reapaixonar pelo lugar de onde ela veio. Ela se apaixona por um menino que é fruto desse lugar. Então é um livro sobre amar um jovem, mas é um livro sobre amar a juventude dela e o lugar de onde ela veio. Isso é muito bonito e eu sinto que é um pouco o processo que eu tô vivendo agora. E a gente precisa de um pouco de maturidade para amar as coisas que nos deixam inseguras, porque justamente elas são únicas ou diferentes, né? Enfim. Exatamente, Então essa inadequação, ela foi criando um pouco o meu lugar na literatura. Então hoje em dia a minha inadequação é o meu lugar. Isso é muito legal. E Tati, no livro você conta de uma festa que você dá na sua casa com todas essas pessoas, mas essa reunião aí te deixa completamente fora do eixo, né? Você consegue olhar para essa festa e entender por que te incomodou tanto ter todas essas pessoas na sua casa naquele dia? Essa festa é um dos momentos em que eu penso, rolou. Consegui, entrei. Só que no exato momento em que eu penso rolou, acontecia, entrei, eu penso, eu quero todo mundo fora da minha casa. Eu nem gosto dessa galera. É uma festa, porque assim, eu morar onde eu moro é uma grande loucura. Porque assim, tem uma parte do nome da rua que eu moro hoje em dia que tem exatamente na rua que eu morei na minha infância. Só que lá era perto de comunidade e aqui é uma rua de quem, enfim, conseguiu ascender. Eu fiz Mackenzie, fiz faculdade no Mackenzie. Para chegar no Mackenzie, eu saía de casa 3 horas antes, porque eu pegava muitas estações de metrô e baldeação, e depois o metrô perto do Mackenzie, na época que eu estudei, que eu tinha 17 anos, ele demorava, sei lá, 8 quadras para chegar no Mackenzie. Então, além de todas as estações do metrô, eu ainda andava mais um monte de quadra. Às vezes eu vinha de ônibus também. E eu lembro que tinha uma padaria aqui na rua que eu moro, que eu ficava sentada comendo um pão de queijo branco, que foi a melhor coisa que eu já comi, não sei por que não fazem mais isso, um croissant de queijo branco. E eu pensava, quem será que mora nesses prédios, né? Imagina, é só sair, dobrar a esquina e estar na faculdade, que eu demoro 3 horas, né? E eu só fui perceber na análise que 20 anos depois eu comprei no prédio que eu olhava. E eu não me liguei quando eu comprei, essa que é a loucura, né? Então eu dou uma festa aqui nesse apartamento e chamo uma galera, chamo os meus amigos, mas também chamo essa galera dessa obsessão pelo pertencimento. E essa galera chama mais uma galera, que chama mais uma galera, e quando eu vejo eu tô abrindo porta pra um monte de artista. E o prefeito, Fernando Haddad? O prefeito eu chamei porque ele é meu amigo, mas... E aí eu começo a abrir, e assim, eu acho o Humberto Carrão o cara mais gato da televisão. Quando eu abri a porta pro Humberto Carrão, eu falei, fudeu, o que tá acontecendo? Humberto Carrão. Aí diretoras de cinema, que era meu sonho conhecer, a mulher chega e veio e tá todo mundo aqui, né? Aconteceu uma coisa muito maluca na minha vida, que essas pessoas começaram a chegar na minha casa muito felizes em me conhecer. E eu pensei, caralho, eu passei a vida desesperada pra essa pessoa me olhar e agora ela tá querendo me conquistar, né? E isso é muito... E eu não quero perder o deslumbramento com isso, porque é muito divertido, sabe? Mas aí essa festa foi a festa em que eu comecei a passar muito mal, que esse é o começo do livro, né? Uma pessoa querida que não fez isso por mal chegou na minha festa e falou, cara, o Uber se confundiu, eu botei o nome da tua rua e o Uber foi parar num lugar horrível, parecia desova de corpo, e o lugar onde o Uber foi parar era a rua que eu morava na infância, que tem o mesmo nome da minha rua hoje, e que eu também só fui me ligar na terapia. Quando ela falou, olha onde o Uber foi parar, e me mostrou, como querendo dizer, eu ia morrer, e era o lugar onde eu nasci, eu falei, essa festa tá completamente errada, né? E eu comecei a passar muito mal, me deu uma enxaqueca bizarra. Aí pra aguentar a festa com a enxaqueca bizarra, eu tomei um desses remédios porrada de enxaqueca, que aí me deu tontura e ânsia de vômito, e aí pronto, deu a crise de pânico. E na época eu tinha um namorado, eu chamei ele e falei, eu preciso que você me ajude a mandar todo mundo embora. Até porque já tinha polícia na porta, já era... Não é que eu acabei com a festa em meia hora, eu aguentei a festa das 9 até 2 da manhã, eu fui muito bem. Quando deu 2 da manhã, eu falei, eu preciso encerrar a festa. E esse meu ex-namorado, que era um cara muito fazedor de sala, o queridão das festas, ele olhou pra mim e falou, não tem como fazer isso. Eu falei, tem, porque é minha casa, eu preciso dormir. A gente vai de pessoa em pessoa e vai falar que acabou a festa. E ele ficou desesperado.
errado. Aquilo era tipo, eu ia assassinar as pessoas. Não se faz isso, né? E eu lembro de uma amiga dele com um champanhezinho na mão e eu falando pra ela, olha só, tem polícia na porta e eu não tô me sentindo bem, eu preciso encerrar a festa. Ela olhou pra mim como se eu fosse um ET, tipo, não se encerra festas, né? E aí o que eu fiz? Eu fiz uma mochila pra ir pra um hotel. Eu falei pra ele, assim, saquearam minha... Essa parte do livro, eu escrevendo, eu ria muito enquanto eu escrevia. Porque de repente eu vou na despensa da minha casa, eles estão saqueando comida e bebidas que eu não tinha colocado pro jogo. Não tava ali, eram coisas minhas. E eu falei, a galera, os ricos, eu falava pra ele, os ricos estão saqueando a minha despensa. Os ricos não vão embora, os ricos não sabem ir embora de festa, eles são inimigos do fim. E eu vou pra um hotel, porque eu tô vomitando, eu tô com uma enxaqueca, vou pro hospital, eu fiz uma mochila, eu pensei, ou eu vou pro hospital ou eu vou pra um hotel. Aí uma amiga minha falou, cara, você tá louca, eu vou expulsar todo mundo, se a pessoa não quiser ir embora, eu vou catar ela pelo colarinho e vou jogar lá na rua. Entendeu? Uma amiga minha que viu o estado que eu tava, e ela expulsou todo mundo. Metade da galera dessa festa me acha bizarra, não vem mais em festa minha. De repente meu porteiro liga e fala, ninguém foi embora, eles estão fazendo a festa aqui do hall de entrada. E eu pensei, caralho, o rico não vai embora de festa, o que eu faço? E a polícia não assusta, porque a polícia não vai prender elite, né? E aí o porteiro falou, tem galera fumando nas escadas, transando nas escadas. Eu falei, cara, no Tatuapé a galera se comporta melhor. E tá melhor pro Tatuapé, eu fiquei chocada. E aí foi isso, e aí eu falei, não, eu preciso escrever um livro dessa festa. E aí foi o livro que deu início a tudo. Excelente essa festa, as pessoas saqueando, você vê todo mundo comendo sem nenhum tipo eu vejo de... farelo e roupa, as pessoas com... Porque assim, eu tinha feito um jantar maravilhoso, das 9 à meia-noite todo mundo comeu. 2 da manhã não tinha mais comida, pelo amor de Deus, sou obrigada a alimentar rico até 2 da manhã. E quando eu vejo tem farelo na roupa, porque a galera saqueou minha despensa. Eu falei... Aí eu vejo uma professora da USP comprando cerveja pelo Rappi. Eu quero mais 150 cervejas. Eu falei, galera, vocês precisam entender que festa acaba, né? Vão tomar essa cerveja na casa da professora da USP, pelo amor de Deus. Você ainda dá festa em casa? Você tem saco? Não, aí depois disso eu sempre dou festa pros meus 20 melhores amigos. E são as melhores festas, porque todo mundo conversa. É isso que eu falo que eu cheguei no meio do caminho. Foda-se esse pertencimento, eu já fiz os meus, eu já tenho a minha galera de 20, 30 pessoas que eu amo e que nessa galera tem mistura de tudo, tem os intelectuais, tem a galera que veio, que acendeu comigo, tem a galera, tem tudo, entendeu? Tem alguém do Tatuapé? Tem uma galera, tem mais periferia do Rio, porque eu fiz, como eu trabalho com roteiro e trabalho com jornalistas também, eu confesso que os meus amigos que ascenderam de certa forma, eles são mais cariocas, né? Mas tem a galera Barra Funda que aí não é exatamente Tatuapé, mas tamo junto ali, entendeu? Mas tem umas 2 pessoas que eu trouxe comigo do Tatuapé, no sentido, mantive a amizade até hoje, né? Porque o resto é complicado. Os meus amigos daquela época, a maioria não vão ao cinema, não leem livro, ficaram bolsonaristas. Tem empregos que acham que o meu emprego é emprego de puta mamadora do governo, entendeu? Então corta mesmo, não tem o que fazer. E ser uma mulher engraçada, assim, falando também dessa autoconfiança que a gente falou aqui, a boba da corte, como é o título do livro, pode ser também um símbolo de força, na verdade. Não é toda mulher que tem culhão pra fazer piada numa mesa de homens, por exemplo, né? Mas no seu livro, esse lado debochado, assim, ele aparece um pouco como um defeito, né? Um olhar estranho do seu ex-namorado quando você faz uma piada ou fala uma bobagem. Você podia falar um pouco disso? Você sabe que isso foi uma coisa... Todos os personagens do livro, eles são uma mistura de várias pessoas com quem eu me relacionei, amigos, namorados, então não tem o personagem específico, mas tem um amalgamado de seres que eu fui conhecendo e transformei em um personagem, né? Mas teve, assim, é muito interessante perceber, e aí de novo a coisa dos códigos, né? Que quando eu cheguei, talvez tenha isso no Tatuapé também, né? Eu acabei de falar da minha rua que todo mundo era primo e tio, mas aqui, quando eu acendi, eu percebi que eu conhecia um cara e saía com ele era primo e parente de várias outras pessoas, só que aí é primo e parente de outro jeito, né? Não é o primo puxadinho, é o primo dos sítios, das fazendas, é o primo do... né? São aquelas famílias que não gastam dinheiro com nada, porque tem lugar para viajar o tempo inteiro, tem casa na praia, tem sítio, o tio é médico, o primo é advogado,
E é uma perpetuação, assim, de... mesmo que você seja um filho da elite que não trabalha e não tem grana, eu namorei vários caras da elite que eu tinha muito mais grana do que eles, porque eu trabalho desde os 18 anos, era um herdeiro encostado, né? Mas eles vivem como se tivessem muita grana, porque tá tudo ali. Tem casa pra almoçar, pra jantar, pra viajar... Tem médico na família, tem advogado na família, tem arquiteto na família, não paga pra fazer a casa, não paga, se bobear, não paga nem a casa, porque também herdou a casa. Então eles vivem como ricos, né? E aí você falou, né, de namorados ou amigos muito próximos que não entendiam esse lugar não via tanta graça no humor que eu tava fazendo, que é um humor do tiração de sarro, um humor mais afiado, né? Que é um humor muito da minha família. A gente ria um do outro o tempo todo. É muito a herança que eu tenho hoje, né? E um pouco nessas famílias que eu entrei, tinha graça se eu risse de mim. Porque aí é o bobo da corte a serviço do rei que tá tirando sarro dele mesmo e tá fazendo o rei rir. Mas depois de uma certa intimidade com o rei, ele começa a rir do rei. E o rei gosta. Mas aí precisa primeiro que esse bobo tenha feito muita palhaçada ali dele mesmo, né? E eu fui percebendo um dia, um analista meu falou, né, que eu tinha um comportamento de boba da corte, porque eu primeiro ia em 2, 3 almoços em que eu era o personagem principal do esculacho, mas rapidamente depois eu já começava a rir daqueles ambientes, fazia crônica, e algumas pessoas se distanciavam, outras amavam, tipo, se riu de mim na coluna, adorei. Mas tudo isso pra dizer que um namorado que eu tive, em determinado momento do namoro, chamou um primo pra sair, porque ele era primo de todo mundo que eu conhecia, e fez essa pergunta: qual é a dela? Quem é ela? E isso é muito interessante, porque de novo, assim, quando eu chego na coluna da Folha, de onde ela saiu? Quando eu vou conversar com o Otávio Frias, ele fala: o que eu mais gosto de você é que você vem de outro lugar. E quando eu começo a namorar esse cara da elite intelectual, não era elite de grana, era elite intelectual, ele chama um primo que também é da elite intelectual e fala: qual é a dela? Essa inadequação, esses códigos, eles aparecem nessas frases e é muito interessante. E o qual é a dela era justamente assim: cara, ela tá meio sempre tirando sarro da gente. Qual é a dela? E esse primo falou: ou você tem a ver com isso e se diverte, ou não tem nada a ver com isso e se afasta. Mas a dela é essa. Ela tem esse olhar mais corrosivo para as coisas e pode ser muito legal ou pode incomodar, né? E foi um namoro que não foi muito pra frente, porque assim... eu queria poder sair de um casamento dos amigos dele e poder rir das coisas. Assim como eu rio das minhas, né? Mas era como se tivesse um pacto ali que ninguém podia rir deles, né? Então foi muito incômodo. E, Tati, falando nesse incômodo que você pode causar e tal, você disse que os personagens são uma mistura de pessoas, né? Você acha que você vai ter que se haver com pessoas depois da publicação, né? Isso te dá algum tipo de ansiedade? Eu tive muita ansiedade antes de lançar e eu mandei para 2 pessoas o livro, que são as 2 pessoas que mais aparecem no livro. Tem 2 pessoas que aparecem muito no livro, né? Que é um relacionamento que eu tive e a minha mãe. E eu mandei esse livro, agora eu já mandei o livro para todos os amigos, né? A Fósforo deve tá não, acho que tá brava comigo, porque eu peguei o PDF e mandei para 30 amigos. E eles falaram: pelo amor de Deus, tem que ter marca d'água, vai que esse livro, sei lá, começa a rodar, né? Mas eu tava muito curiosa pra saber o que os meus amigos iam achar. E a maioria gostou, deu risada, fez uma outra crítica, né? O Gregório do Viver fez 2 comentários inesquecíveis pra mim, assim, que eu amei. Ele falou que eu era a única mulher de esquerda feminista que ele conhecia que falava tão abertamente sobre o quanto gosta de dinheiro e que isso era muito bom, que ele achava isso importante e muito legal, né? E o outro comentário dele foi: você faz um parágrafo inteiro detonando uma pessoa, né? E a gente lê esse parágrafo rindo. Você não precisa terminar o parágrafo com uma frase que diz: e dane-se porque eu era mais engraçada do que essa galera, ou era mais bem sucedida do que essa galera. Ele falou: essa parte que você comemora que você chegou em algum lugar, acho que você tem que limar do livro, porque aí sim fica a trajetória da heroína branca. E eu lembro que assim, faltava 2 dias para imprimir o livro. Eu falei pra Fósforo: pelo amor de Deus, me manda que eu vou tirar os autoelogios. E aí a galera da Fósforo falou: você não vai tirar os autoelogios só porque um homem branco disse que você tem que tirar. E justamente um homem da elite, não sei o que. Eu falei: não, mas vocês não estão entendendo. O Gregório é o maior gênio da minha geração. Eu vou tirar. E eu tirei os autoelogios. Porque
Porque esses autoelogios também vinham muito do meu amor pelo Eduardo Louis, porque o Eduardo Louis fala, na hora do recreio eu pensava, vou me vingar de cada um, eu vou acontecer, e eu vibrava lendo isso. Mas aí eu tirei, então os meus amigos gostaram, mas 2 pessoas específicas, que é um relacionamento meu, e a minha mãe, eu mandei o livro e falei, tem bastante coisa aqui da nossa relação, e eu não aguento mais sofrer com isso. Fazia 6 meses que eu não conseguia mandar o livro. Eu fiquei 6 meses falando disso na terapia. Eu não vou conseguir lançar, eu não vou conseguir lançar, eu não vou conseguir lançar. E aí eu falei, eu vou ter que falar com essas pessoas, né? A minha mãe parou de ler na 10ª página e falou, minha filha, é o seguinte, eu sofro com todos os seus livros, mas assim, é o que você escolheu fazer da vida, é o que você faz da vida há 20 anos... Você expõe a família toda, você expõe todo mundo. Boa sorte, eu já tô com quase 80 anos. Dane-se, vai em frente, eu não vou ler. E liberou, né? Esse relacionamento demorou 4 dias e falou, li, fiquei chateado, fiquei puto, mas tá liberado. Porque, enfim, não se diz pra uma escritora não lançar um livro. E ele tá bem protegido ali, tem outro nome. E ele é uma mistura também de 10 relacionamentos, então... E assim que essas pessoas liberaram... Eu fiquei, assim, parecia que tinham tirado um demônio de 38 cabeças das minhas costas, assim. Que aí eu consegui. Mas eu sofri muito antes, especificamente com essas 2 pessoas. Ô, Tati, embora você já esteja um pouco acostumado com isso, porque você fala de todo mundo nas contas. Mas eu acho que eu sempre falei de gente que eu não gostava muito, que eu queria me vingar. Esse ex-relacionamento é a pessoa que eu mais amei na vida. Então foi muito sofrido pra mim, sabe? É uma das pessoas que eu mais amei na vida, né? Então, assim, eu de fato fiquei 6 meses falando, eu vou abrir mão do livro, mas eu não vou magoar esse cara. Porque ele é maravilhoso. Só que como toda pessoa maravilhosa que eu conheci intimamente, ele merece que a gente ria um pouco dele. Né? Que é o que eu faço quando eu amo muito alguém. Então, enfim, é uma escolha também, né? É uma escolha de estilo que não é fácil fazer... Mas que eu também já tô velha pra achar que não é a minha escolha de estilo, né? Porque eu tô aí há 30 anos, já fiz essa escolha. Então é pagar um pouco o preço dela. E o Tati, você mandou pro Gregório, que ele faz parte de uma elite intelectual e tal, mas ele é de outro lugar, ele é do Rio de Janeiro. E que é diferente daqui. Você acha que as pessoas que não têm relação com esses bairros paulistanos, com esse nicho, você acha que elas vão entender, assim? Você acha que elas vão se identificar, né? O que você acha que esse livro tem de universal? Eu morei no Rio de Janeiro por 1 ano e era um diferente muito parecido. O Rio de Janeiro é uma explosão de sabores, né? Porque assim, em 50 minutos você pega um avião e tá lá, e em vários momentos você fala, não, eu tô em outro planeta, assim, é muito diferente de São Paulo. Quando eu morei lá por 1 ano, demorou pra eu entender, e quando eu entendi, eu amei, mas demorou muito. Foi quando eu comecei, né, o meu livro Depois a Louca Sou Eu, as crises de pânico eu comecei a ter no Rio. Eu emagreci 10 quilos morando lá, eu fiquei com muita depressão. Mas depois que eu entendi e fiz os meus lá, porque tem né, nem todo carioca é o cara toma um banho de mar que sara angústia. Tem carioca bem disposto a conversar sobre angústia. E aí eu fiz a minha galera lá e também aprendi a gostar do toma um banho de mar que sara angústia. Hoje em dia eu tenho um amor gigante. Minha filha, meu ex-marido é carioca, minha filha fala às vezes com sotaque carioca, vai pro Rio toda hora. Ela é meio carioca, meio paulistana. E então eu aprendi a gostar muito, né? Mas eu acho que quando a gente fala de elite intelectual, as coisas são parecidas, né? E acho que no Rio de Janeiro até um pouco mais forte, assim, porque tem uma coisa ali meio... Sei lá, tem uma coisa meio monarquia que a gente não tem. Tem uma coisa meio... Todo mundo que fala de alguém no Rio de Janeiro fala com sobrenome, né? Tem isso. Exatamente. Aqui é a Ju, é a Dedé, é o... né? Lá é o fulano. E eu, durante um tempo, vi isso de perto, assim, né? Eu tive um namorado, eu sempre com os namorados, né? Mas eu tive um namorado que era sócio do Country Club. E aquilo ali, mas por que foi um namoro maravilhoso? Porque a gente ria o tempo inteiro disso. Ele tinha horror do lugar onde ele pertencia, ele negava. E a gente ria muito de frequentar esses lugares, porque a real é que é uma delícia. Você tá num clube de frente pra uma praia maravilhosa e a comida lá era boa. Mas a gente ficava lá olhando tudo e pensando, isso é ridículo, isso é ridículo, isso é ridículo. As minhas relações que não deram certo eram as relações que eu falava, você percebe que isso é ridículo? E a pessoa falava, não percebo, todo mundo é legal. A gente faz parte de um pacto. Tudo aqui é legal, né? E eu faço isso comigo o tempo inteiro, porque agora que uma vez...
acendi, né, hoje em dia moro em Higienópolis e tal. O tempo inteiro eu percebo a repetição, eu percebo onde eu imitei, eu percebo o que eu tenho de ridícula, eu percebo todos os meus furos de discurso, e o livro também é sobre isso, né? Mas eu acho que é um livro sobre código social, né? Porque assim, não é tão diferente de onde eu saí, onde eu cheguei. Eu fui paparicada, eu nasci branca, eu estudei em colégio particular, mas os códigos são completamente diferentes, né? Ô Tati, e como é que faz então, já que agora você faz parte desse universo, né? Você hoje se sente mais ou menos confortável nesse ambiente, assim? Você consegue se sentir pertencente? Como é que é isso? Sabe aquele clássico tão discutido que muitas vezes você vai para um extremo oposto, né? Você fica com horror de um lugar, aí você vai para um extremo oposto, e aí, por exemplo, feministas muito no intuito de olhar para o machismo, não considera mulher trans, mulher, vai para um extremo assim, né? Posso estar falando uma besteira, mas é como esses extremos, eu sempre acho que tem que depois chegar no meio do caminho que inclua mais pessoas e que seja mais democrático e que seja menos raivoso e um pouco mais apto a conversas, etc. Mas pra mim isso é difícil, porque eu vou muito rápido pra raiva, eu vou muito rápido pra extremos, assim, né? Eu acho que eu fui para um extremo oposto de querer imitar completamente, de negar de onde eu vim. Então eu precisei morar no apartamento que eu achava que era o apartamento que ia me dar esse status. Eu precisei ter a minha biblioteca gigante que ia me dar esse status. Eu não tive tempo de fazer os mestrados e os doutorados que me trariam respeito, mas eu fiz todos eles como ouvinte. Então, assim, o que eu estudei na PUC e na USP nos últimos anos é mais do que talvez mais do que quem fez o mestrado. Eu só não tinha condição, o tanto que eu preciso trabalhar, porque eu ainda né? O fato de eu ter vindo da Zona Leste ainda impera na minha vida. Eu sustento 100% meu pai, 100% a minha mãe. E cada um numa casa, porque eles são separados. Então hoje eu sustento 3 casas e eu dou pra eles uma vida bacana. Eles têm plano médico legal, eles têm comida orgânica, entendeu? Eu não vou acender e deixar eles lá cagado, entendeu? Mas então eu precisei de certa forma, mas hoje em dia eu tô total no meio do caminho, eu tô total olhando. Então assim, teve um momento na minha vida que eu falava, eu vou pra esse hotel luxuosão aqui, eu quero 5 estrelas, né? Mas rapidamente eu comecei a perceber, tá, esse lugar é legal, mas as pessoas desse lugar, a maioria é bolsonarista, não tem nada a dizer pra mim. Eu comecei a não suportar as pessoas dos lugares em que eu queria estar. Aí eu pensei, então tem um erro de estratégia geográfica, na real eu não quero estar nesses lugares. Então aí você faz o meio do caminho, sabe? Mas eu acho que eu precisei ir um pouco pra esse lugar pra também me sentir ridícula e hoje em dia poder ficar né? Que assim, quando eu vou lá pro Tatuapé e encontro os meus tios bolsonaristas, eu penso, não é o meu lugar. Quando eu vou para um hotel 5 estrelas e encontro uma galera bolsonarista, eu penso, esse também não é o meu lugar. Então o bolsonarismo talvez tenha até dado uma noção geográfica desses extremos, assim, né? Porque são pessoas que não estudaram e se mantiveram num lugar extremamente raivoso por não ter conseguido muitas coisas na vida, extremamente machista, porque é aqueles homens ali, você não estuda. Eu acho que o mainstream ele é de extrema direita, né? A coisa vai pender pra direita se você não estudou, né? E os outros estudaram tanto e fizeram os MBAs e ganharam tanto dinheiro, mas estudaram também em lugares esquisitíssimos e também... Então é muito louco como esses extremos que eu frequento hoje não tem absolutamente nada a ver comigo, né? Então o bolsonarismo nesses extremos talvez tenha me dado uma noção de um lugar do meio. Mas, Tati, no começo do livro você conta que sua mãe, seus familiares ali faziam questão de dizer que você não era dali também. Porque, né, você tá aqui nesse mesmo CEP, mas peraí, olha a sua casa, olha o entorno. Tinha uma casa com muito menos recurso do vizinha, né, mas... Você não fazia parte de lá. Eles faziam questão de falar que você estava no mesmo CEP, mas você não era de lá. Você tinha que sair de lá. Será que esse sentimento de inadequação, na verdade, foi plantado? Vai ficar para sempre? Eu acho que sim. É isso que eu conto no livro, né? Eu morava numa rua que era uma casa muito bonita. Assim, hoje em dia eu volto lá, eu acho que é uma casa normal, né? Mas eu era... A casa dos meus avós era a casa mais bonita da rua, né? E a da minha tia do lado também era bonita. Então a gente era a família que, de certa forma, deu certo numa rua que eram casas muito precarizadas, né? Casas assim... Que agora a gente acende, né?
quando eu morei em Perdizes, a minha sala era toda de tijolinho, porque era, né? Mas eram casas de tijolo mesmo, porque não tinha dinheiro para terminar a obra, né? Então, né? Agora é muito chique, por exemplo, não ter carro, né? Porque a galera da Zona Oeste acha chique não ter carro. Lá no Tatuapé, se você não era mais importante do que ter mestrado o carro. Era a primeira conquista que importava. Esses códigos são muito interessantes, né? E então tinha essa coisa da minha família me criar um pouco. Olha, você mora aqui, mas você é diferente dessas pessoas. Você está sendo criada para sair daqui. E aí quando eu saio, eles também se magoam. Ela ficou arrogante, ela não entende mais o que a gente tá falando, a gente não entende o que ela tá falando, né? É um pouco isso, assim, de estude pra ser melhor do que a gente, mas se você souber mais do que a gente, você não é legal, você foi embora, você abandonou, você tá querendo se achar, você tá querendo ser melhor. Isso é bem difícil pro filho que ascende, né, dentro de uma família. Tipo assim, nos dê orgulho, mas não nos ultrapasse. Então como é que faz? Se eu estudei para ser melhor do que vocês, né? E foi um desejo de vocês, né? Eu vou ser melhor em termos de estudo, pelo menos, né? Mas aí também quando eu chego aqui, quem é essa fulana que se veste assim, que fala assim, que usa o cabelo assim? E aí eu fui copiando as pessoas, né? Isso bem no começo, com 20 e poucos anos e tal. Mas hoje em dia eu me achei muito assim, eu tô muito no meu lugar, eu não tô mais inadequada, até porque eu acho tudo à minha volta inadequado, sabe? Eu tenho um olhar agora que tá eu olho e falo, cara, essa galera não vai rir de si mesma. O lugar de rir de si mesma me deu, talvez, me sentir adequada, né? Porque é o único lugar possível, se você tem algum senso crítico, é o tempo inteiro se achar ridícula. Isso me deu um lugar, né? Você fala muito da sua mãe no livro, né? Que ela é muito importante, tem um amor ali muito legal entre vocês, tanto que rir de si mesma é algo que vocês fazem muito bem juntas, né? Então, queria que você falasse disso, da relação com a sua mãe. Ela parece ser um dos poucos lugares de conforto para você. A minha mãe, ela é eu sempre lembro de uma cena do A Amiga Genial. Eu não li a tetralogia, mas eu vi toda a série. E tem uma cena lindíssima que eles querem tirar a filha da escola e a professora vai na casa dos pais e fala, ela é a melhor aluna da sala, pelo amor de Deus, não façam isso, ela é a menina genial, brilhante, e no fim é a outra que tem tudo, que não era tão brilhante, é que vira uma grande escritora. E a amiga genial não consegue fazer nada porque não pôde estudar, né? E a minha mãe chorou muito vendo essa cena e me contou que aconteceu isso com ela. Era a melhor aluna da sala, os meus avós tiraram ela. Minha mãe não fez colegial. E eles tiraram ela da escola porque ela precisava fazer enxoval, trabalhar, casar, ganhar o dinheiro dela. E ela foi trabalhar numa loja de sapato e era a menina mais brilhante da sala. E eu acho que a minha mãe se manteve ao longo da vida sendo extremamente brilhante com o pouco que ela teve, assim. Ela foi estudar por conta própria espanhol, inglês, francês, me sustentou praticamente sozinha. Ela é uma mulher de 76 anos que ontem me mandou... Ela faz playlist no Spotify de músicas absolutamente modernas, de bandas que eu não conheço e me manda. Ela é fantástica, ela sabe tudo de política. Minha mãe é uma pessoa muito inteligente e que se tivesse tido... como estudar mais, né? Então eu acho que ela... E é muito difícil pra mim, porque eu acho que ela tem um olhar pra mim de um extremo orgulho, de uma fascinação, mas em alguns momentos eu acho que ela também pensa, eu podia ter tido tudo isso, se eu tivesse tido uma mãe como eu fui pra ela, né? E isso é muito lindo da psicanálise, que eu aprendi quando eu tava grávida, porque quando eu tava grávida, eu achei que eu tava ficando psicótica. Porque eu senti uma imensa alegria de estar grávida e um horror de estar grávida. E eu fui para a psicanálise e a psicanalista falou para mim, bem-vinda à ambivalência, que é o que faz as pessoas saudáveis. Você poder abraçar a sua ambivalência é o que faz de você um ser humano não psicótico. O psicótico é o que martela que ele não tem sombra, né? Não o psicótico, mas o que poderia dar numa doença psíquica é o que martela que ele não tem sombra. Então, que bom que você está extremamente feliz com a gravidez e com o horror da gravidez, né? E eu perdoando esse sentimento grávida, eu perdoei o olhar da minha mãe de amor profundo, orgulho e também, tipo, puta, eu podia ter sido eu, sabe? Que é absolutamente normal, né? Que bom que ela me ama desse jeito. Ela é uma mãe normal, né? Mas é isso, ela é fantástica, assim. Ela é muito inteligente. O meu humor, ele é um humor que vem dela, assim. Ela é muito engraçada. A gente tem ataque de riso. Eu não tenho com ninguém o ataque de riso que eu tenho com a minha mãe, de quase fazer xixi na calça.
E a gente tira sarro, dá apelido para as pessoas, né? É um jeito da gente amar. Muito bom. Obrigada pelo papo e boa sorte aí. É isso, adorei a conversa. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com a atriz e escritora Marta Nowil sobre maternidade e puerpério, com a escritora Carla Madeira sobre processo criativo e escrita, com o escritor José Henrique Bortolucci sobre o processo de escrever sobre o seu pai e descobrir muita coisa sobre si. Nas principais plataformas de áudio como o Deezer e o Spotify e também no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.